Ô, louco, olha só. Começando o Jornal Nacional aqui. Vocês já tomaram a sua dose de Engov? Tá, todo mundo tomou a sua dose de Engov aí? Eu posso seguir adiante aqui? Todo mundo já tomou café? Tá todo mundo sentadinho? Pode seguir? Pode seguir? Então vou seguir. Vamos lá, hein? Atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata... Interessante aqui Poxa vida, o Lupe estava fazendo isso tudo, bilhões e bilhões e bilhões, debaixo do nariz do Lula, debaixo do nariz do Haddad, da Simone Step, né? Simone Tablet, sei lá o nome dessa mulher. E eles não sabiam de nada. Nossa, como que ele ousou fazer isso, né? Sem que os petistas soubessem de nada. Como? Que ousadia? Pois é, o Lula mais uma vez não sabia de nada, né? Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que, mais uma vez, não aconteceu. Ih, mandou veja bem, você viu aí? Mandou veja bem. Vamos precisar de mais informações, mais documentos, né? Vamos precisar de um negócio mais específico, um levantamento, vamos jogar isso para o próximo mês. Como é que funciona, tá? Agora, falando a nível empresarial, a nível governo, a nível... Eu já tive lá dentro, né? Do próprio governo federal. Quando um conselheiro coloca um tema, lembra, o conselheiro está acima do presidente, o Lupe. Os conselheiros, tá? Ele não está ali para agradar o presidente, teoricamente. Ele está ali, inclusive os conselheiros têm poder de tirar o Lupe. Então o Lupe presta contas aos conselheiros. Os conselheiros colocam sempre questões incômodas. Pergunta do balanço, a função do conselheiro é justamente ver se a empresa está no caminho correto. A empresa saudável, né? O conselheiro que não é indicação política. O cara está ali para ver se está tudo dentro dos conformes dos objetivos da empresa e por aí vai. Então o conselheiro ele tem que estar ali fazendo as perguntas incômodas. Quando um conselheiro coloca um ponto como esse, você entende quando o Lupe fala assim, olha, é um tema grande, complexo, não está na pauta, a gente vai ter que tratar esses temas que estão na pauta e entra na próxima reunião. Ok, é compreensível. Mas aí, a recomendação do conselheiro, mas a palavra que está registrada do presidente do INSS, que diz que esse tema entra na próxima pauta, é imperativo. Não só pela própria determinação do presidente, mas como o pedido do conselheiro para que entrasse na próxima pauta. Para não entrar o assunto na pauta do próximo mês, meu querido, aí teve movimentação política. Aí teve intenção. Não é por um acaso, não. Tá registrado. Tem um monte de funcionário público lá que fica trabalhando com isso. Ó, acabou a reunião, o cara escreve aquela pauta inteira, documenta, guarda, sei que lá, manda pra cá, manda pra lá, Tribunal de Contas, manda pra tudo quanto é lugar, tá? E teve um monte de gente que lê e fala, caralho, foi citado aqui, ó, dentro da reunião. Fraude, olha só, a conselheira avisando. Um monte de gente leu isso na República, tá? Esses relatórios são públicos. Aí, no próximo mês, para isso não aparecer, aí tem a força política. Naturalmente, o Lupe deve ter ligado lá pra cúpula e deu ruim aqui. Com certeza. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida... Viu? Na reunião seguinte, o Conselho optou por tratar de outros assuntos. O Conselho, nos bastidores, foi amaciado de alguma maneira para não falar disso. Deixa disso pra lá, não vai cobrar esse assunto de novo. O que vocês acham que aconteceu nos bastidores? Fique à vontade para usar o chat. Concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupe. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Eita. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês. Percebam, levou um ano para que eles voltassem ao tema no Conselho, mas no período entre a primeira denúncia no Conselho e a primeira ação,
as ações de fraude, ó, foram lá em cima. Ou seja, a galera pisou no acelerador sabendo que ia acabar. E como é que a galera da fraude pisou no acelerador? Como é que foi isso? Alguém de dentro, dali da cúpula, a galera do próprio governo, a galera de fora, a galera da mumunha, todo mundo avisou, pisa no acelerador, porque isso aí vai acabar. Exatamente no período em que o ministro Carlos Lupe não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. Sacou? Aí, de 2023 até a operação da semana, pisaram no acelerador. Foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo e vai embora. Acelerando numa das maiores covardias que nós já vimos aqui na história do Brasil. Que é meter a mão no bolso do aposentado. Não é no caixa do INSS. Não é uma fraude no INSS, não. É lá no bolso do aposentado. Esse aqui é realmente o aposentão. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupe confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupe, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normativa com as novas regras para os descontos. Aí, porteira arrombada, né? Depois, beleza, já pegamos 6 bilhões, vamos agora dar uma amansada aqui. E eu já vi até, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o governo falando que ele vai garantir a devolução de uma mensalidade. Uma. Tem gente fraudada aí há 4, 5 anos. Isso aí, lembra, começou em 2015, tá? Começou em 2015, no governo Dilma, tá? Quando eles interromperam a impressão do contra-cheque para aposentado e pensionista que recebia em casa, abria, conseguia ver o rolerite. 2015 a Dilma acabou com isso. Aí, ó, começou. O aposentado não conseguia mais ver o seu contra-cheque. Vai ver no digital. Não funciona. Algumas pessoas conseguem. Fiz aqui a pesquisa, 60% da audiência não consegue mais ver o contra-cheque. 60% da audiência aqui que recebe aposentadoria ou pensão não vê o contra-cheque, tá? Porque criaram uma série de sistemas lá, digitais, para você ver pelo aplicativo, pelo celular, não sei por onde. Acabou. Então, quando chega o governo do PT, que junta esse bando de filho da... junto com a oportunidade já construída, então, porra, o aposentado não consegue ver o contra-cheque e você pode descontar. Puta, que a festa aconteceu. Aí você viu aí, né, a explicação disso tudo. Ainda vão chegar nessa informação. Tá? Eu não vi ninguém falando sobre 2015 Dilma. Por que eu sei disso? Porque nessa época fraudaram da minha mãe, eu acompanhei. 2015. Eu lembro de notícia, uma delegacia de Niterói prendeu a galera do sindicato, deu um monte de problema no Rio, foi abafado lá, foi abafado. E o esquemão chegou nos dias de hoje aí, tá vendo? É repugnante mesmo, é um escárnio, é isso aí. Isso aqui, cara, é pro ministro não conseguir andar na rua, não conseguir entrar no ministério lá. Por isso que eu falo, um dos grandes males do Brasil foi essa porra de construir Brasília. Se isso aqui acontece no Rio de Janeiro, sendo capital, esse cara não consegue ir pro trabalho no dia seguinte. Se tá no prédio, não consegue sair. O povo cercava a porra do lugar. No centro da cidade, aquela maçaroca de gente ali trabalhando, 2, 3 milhões de pessoas, sei lá, no centro da cidade trabalhando. Um cara não anda, não chega, não sai, leva sufoco. Dali vai pro Palácio do Catete. JK, quando veio construir Brasília, aquele papinho furado todo dele lá, não, 50 anos, porra nenhuma. O Rio de Janeiro tava passando por tremenda dificuldade financeira, seca. Teve uma série de incêndios desses que acontecem quando tá muito calor. Você tinha... Começou uma porrada de doença. O sistema de saúde pública tava colapsando. E ele era um dos responsáveis por consertar essa porra. Fora toda a pressão política, né? Ali, todas as oligarquias já tinham suas estruturas ali apontadas pra capital. Era muito difícil manobrar, muito difícil fazer as coisas. Só tinha dificuldade ali no Rio de Janeiro. Aí o cara viu na oportunidade de Brasília de sair correndo de tudo isso. Abandonou o Rio, largou pra lá, abandonou a responsabilidade, zerou o jogo, ligou a máquina de imprimir dinheiro da Casa da Moeda, começou a fazer Brasília, levou até tijolo dentro de avião pra lá. Então criou a nossa dívida. Dívida externa o Brasil teve várias vezes, mas ali foi uma porrada. Tá? Uma baita de uma dívida, terminou o ano com inflação de 100%, e o pessoal fica endeusando esse cara. Eu fiz uma gravação essa semana com o professor, com a equipe lá do professor Marcelo Andrade, aqui em Brasília, fomos lá no mausoléu do JK. O pessoal ficou horrorizado com o que viu. O monumental do JK aqui, sei lá, aquela tumba, aquele esgoto que botaram o corpo dele lá, tá? Tem várias informações que vocês vão ver no vídeo. É um culto ao ego, à personalidade do cara. Você entra lá e tá assim, olha aqui o lápis que ele coçou o rabo no dia 3 de janeiro, de não sei quando. Olha aqui esse papel higiênico que ele limpava a bunda. E as excursões das escolas olhando, olha aqui a roupinha que ele usava. Olha aqui. Cara, que político brasileiro merece uma merda dessa? Mas ele tá lá, o túmulo do cara parece a antessala do inferno. Engraçado, né? A gente tinha que gravar umas coisas ali dentro. O rapaz tava gravando, até falou, cara, vou sair daqui, cara, tá um ambiente muito pesado, um negócio estranho, cara, que coisa esquisita. O túmulo dele, assim tá escrito assim o túmulo, o fundador. Não tem o nome dele, JK, não tem uma cruz, não tem um símbolo religioso, não. Túmulo preto, na pedra preta, do chão preto e uma luz vermelha em cima, fúnebre. Escrito, o fundador. Ele queria ser o fundador de uma nova era,
O Brasil ir para uma nova era, esquecer todo o seu passado, né? Jogar no lixo o passado. E o Brasil surgir a partir de JK. Tá lá, o fundador. Ninguém fala que é o fundador de Brasília, né? Tá lá, vago assim, o fundador da nova era. Tá? Então, porra, é brincadeira, né, mano? Aí, como é que o povo. Né? Aqui, Brasília, o grosso aqui é funcionário público, né? Já tem um comércio, a cidade já cresceu. Brasília já é uma cidade enorme, tá? Já, grande, grande. Então, a mais economia gira em torno do governo federal, né? Então, aqui é o último lugar onde a crise chega. Você pode chegar no Brasil inteiro, aqui é o último lugar, porque a maioria das pessoas que são mais ativas economicamente estão. E aqui tem alguns tipos de pessoas que são economicamente muito ativas. É o funcionário público, tá? É o cara que trabalha para o governo federal e a galera do entorno, que é a galera do agro, né? A galera do agro tem muitos imóveis aqui, né, em Brasília. Você vem para cá para passear, vem passar o final de semana, vem para os clubes. Aí eu não sei por causa de quê. Goiás eu acho muito melhor do que Brasília. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas tem aqui em volta da cidade. Mas isso foi terrível pro Brasil, porque você afastou o povo da política. Você que tá me assistindo em São Paulo, você que tá me assistindo aí no Rio de Janeiro, você que tá me assistindo em Minas, Espírito Santo, Bahia e tal. O poder tá longe de todo mundo. Tá longe de todo mundo. Como é que você protesta nas portas do poder? Você não consegue. Tem que fazer uma mega manifestação e movimentação. O que antes era uma coisa comum, você saía de casa, saía do trabalho, ia lá fazer um protesto lá no Palácio do Catete. Vai a pé do centro da cidade pro cara, vai a pé. Caminhada ali dos 2 quilômetros, você vai a pé, vai lá protestar, vai lá, pá. Acabou. Mandaram o poder pra longe do povo. Pra quê afastar o poder do povo? Pra poder fazer o que ele quiser. Ali, ó, vocês viram as imagens do ministro chegando lá no ministério? Várias vezes mostrou aqui, ó. Olha lá. Ele tá chegando no ministério lá? Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Tá lá na esplanada dos ministérios, não tem ninguém na porta. Você acha que seria possível no Rio de Janeiro, se fosse em São Paulo, diante de uma crise dessa, o ministro chegando no ambiente de trabalho, não tem ninguém ali protestando? Brasília é a cidade comunista ideal, cara. Além de feia pra cacete. Porra, feia demais. Ou lugar feio. O céu de Brasília é lindo, natureza bonita. Aqui é um lugar maravilhoso para você viver, criar seus filhos e tal. Mas quando a gente entra na política, meu querido, o próprio povo de Brasília, a gente fala assim, porra, Brasília tem muito ladrão. Aí o povo daqui fala assim, negativo. O ladrão que tá aqui veio da Bahia, veio do Rio, veio de São Paulo, veio lá da região norte, veio do sul, vieram de outro lugar. Isso aqui é tudo importado. É isso aí. É feio demais essa porra, muito feio.